Com relação ao indeferimento da prova pericial, o juiz pode indeferir o pedido da prova pericial, e isso está previsto no Código de Processo Civil, o mesmo valendo para o Código de Processo Penal. Conforme o artigo 420 do Código de Processo Civil, em seu parágrafo único, o juiz pode negar, pode indeferir a perícia em 3 casos. Primeiro, quando a prova do fato não depender do conhecimento especial do técnico, ou seja, é aquela prova fácil de análise. Qualquer um pode analisar essa prova. Nesse caso, o juiz pode indeferir a perícia pedida, rogada pela parte. O segundo caso é que o juiz poderá indeferir, negar a perícia quando ela for desnecessária em razão de outras provas já juntadas no processo. Então, se temos lá no processo já uma prova testemunhal, uma prova documental, uma prova irrefutável que já comprova o fato, o juiz dispensa, indefere e denega a feitura da perícia, porque já tem outra prova já no processo suficiente para comprovar determinado fato. Uma outra situação também que ocorre de indeferimento é quando a perícia ela é impraticável, quando for impraticável a verificação de determinado fato. E aqui nós podemos citar o exemplo de quando um objeto da prova ela se perece, ou seja, ela se deteriora, ela desaparece, se perde. Então não há necessidade de perícia nesse caso. Podemos citar como exemplo uma exumação de cadáver, por exemplo, depois do falecimento da pessoa, depois de 15 anos aproximadamente, vamos dizer assim. Uma pessoa, por exemplo, foi a óbito porque ingeriu determinado alimento impróprio para o consumo e veio a óbito. Passa-se aí 15 anos e a parte pede para que seja feita perícia nessa pessoa que faleceu. A prova aí é totalmente impraticável, porque houve o perecimento da prova. Passou-se muito tempo e a perícia não vai resolver esse problema, não vai chegar a nenhuma conclusão. Devo chamar a atenção de vocês aqui que muitas vezes a prova pericial ela é utilizada como uma manobra por parte das partes para ganhar tempo no processo, para procrastinar o feito. E isso tem sido repelido, tem sido repudiado pelo magistrado e pelo Poder Judiciário como um todo. Não tem sentido valer-se desse expediente no processo para tumultuá-lo. Então, tem observado muito bem o Poder Judiciário e os magistrados, de maneira geral, se vem ou não ocorrendo essa prática nos processos. E essa prática ela é repelida, ela é repudiada e abominada pelo julgador. Com relação aqui ao regramento da prova pericial no CPC, muitas regras são válidas também para o CPP. Como eu disse no início da minha fala, as regras do CPC, as regras procedimentais do CPC, são aplicadas de forma subsidiária no Código de Processo Penal. O Código de Processo Civil, mais uma vez, vale repetir, é um soldado de reserva. Então, quando o Código de Processo Penal ou outros diplomas normativos, eles são falhos em determinado assunto de direito adjetivo, de direito processual, adjetivo, vale-se do Código de Processo Civil, como se ele fosse um soldado de reserva. Ele é utilizado nesses processos lacunosos, esses diplomas normativos que não trazem de forma expressa determinado assunto. Isso é interessante dizer. Agora, com regramento a essas provas, o assunto é um assunto bem complexo e recheado de detalhes. Portanto, eu vou aqui trazer apenas algumas informações que eu reputo serem mais importantes na produção da prova pericial, com base no regramento do Código de Processo Civil brasileiro. Vamos lá. Quem pode pedir a prova pericial? Quem pode pedir a prova pericial são as partes de um processo.
Aí você me pergunta, quais são essas partes? Partes no processo é autor, réu e Ministério Público, quando o Ministério Público atua naquele processo. Então são partes essas três figuras. Mas devo dizer que também que o juiz pode determinar de ofício que seja determinada a prova pericial. O juiz tem esse poder contido na Constituição, previsto em lei infraconstitucional, ele tem todo esse poder. Poder de determinar que seja feita a perícia, inaudita altera partes, ou seja, sem ouvir a parte contrária, quando ele assim entender que é necessário que seja feita a perícia. Agora, o prazo para entrega do laudo pericial, a lei fixa a seguinte regra: o juiz fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo pericial. Isso está previsto no artigo 465 do Código de Processo Civil. O juiz detém também esse poder de fixar um prazo para a entrega do laudo. E é lógico, o magistrado ele vai analisar o caso e conceder um prazo razoável, né, para que seja entregue o laudo conclusivo do perito. A lei não traz esse prazo de forma expressa e vai depender de cada caso concreto. Não tem cabimento uma perícia durar anos e mais anos para ser feita, né? Até porque a prova pode perecer, a prova pode se perder. Então agiu certo aqui o legislador nesse particular, ou seja, determinando que o juiz conceda um prazo razoável para que seja feita essa perícia. Mas fato é que o juiz pode determinar de ofício que seja feita a prova pericial. Outro tópico importante aqui é o que deve fazer a parte depois que o juiz nomear o perito. Bom, nomeado o perito pelo juiz, as partes deverão, primeiramente, arguir o impedimento ou a suspeição do perito. O perito ele deve ser imparcial, portanto, cabe às partes verificar com atenção esse detalhe, o detalhe do impedimento e da suspeição. Lembrando aqui que o impedimento é diferente da suspeição. O impedimento ele tem um caráter objetivo e a suspeição um caráter subjetivo. O impedimento ele é objetivo porque ele pode ser comprovado mediante determinada prova. A suspeição ela é subjetiva. Olha só, o impedimento, um exemplo de impedimento é, por exemplo, o perito ser primo, por exemplo, de uma das partes. Você comprova isso através de um documento, de qualquer documento. E um exemplo de suspeição é, por exemplo, o perito ser amigo de uma das partes. Você não comprova isso por documento, mas se comprova por outros meios. Então, por isso que a gente fala que a suspeição é de caráter subjetivo. Então, dito isso, a parte deve, então, arguir o impedimento e a suspeição do perito. Ele deve também indicar o assistente técnico, né? E é muito interessante esse procedimento, porque, diferente do perito nomeado, o assistente técnico ele é parcial, enquanto que o perito nomeado ele é imparcial, deve ser imparcial. O assistente técnico ele vai agir, evidentemente, conforme o interesse daquele que o contratou. Portanto, não tem o dever de se submeter às restrições do impedimento e da suspeição. A terceira coisa que a parte deve fazer, deve assim agir, é apresentar os quesitos. As partes deverão apresentar os quesitos, ou seja, lançar as suas indagações, as suas dúvidas, os seus questionamentos sobre o que é periciado, seja ele objeto, seja pessoa, seja coisas, etc. A parte deve lançar os quesitos para que sejam respondidos pelo perito, que lançará posteriormente o laudo conclusivo. Depois de todo o trabalho
o perito nomeado ele faz um laudo conclusivo ao juiz. O que deve ser feito pelo perito depois que o juiz o nomeia? O perito apresentará em 5 dias a proposta de honorários, o currículo com a comprovação de especialização, contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais. Veja aqui que há uma novidade nesse inciso desse artigo em comento. Contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico. Aqui tem uma novidade. O endereço eletrônico aqui seria o e-mail. Então, para onde serão dirigidas as intimações pessoais. Mas na prática nós vimos que os peritos são intimados pessoalmente e não por e-mail. Aqui eu vejo alguns entraves. Vejam só, com relação à concessão de gratuidade da justiça concedida às partes. O problema surge aqui, é um problema sério que acontece, é quando as partes são beneficiadas pela gratuidade da justiça. Nesse caso, o profissional receberá do Estado, e isso pode demandar tempo. O Estado quase sempre não paga de imediato. Isso é fato comprovado. Eu trago aqui como exemplo meu caso e caso de profissionais do direito, de advogados que atuavam ad hoc, que atuavam para determinado caso concreto, em específico, né? A gente trabalhava, eu tive casos aqui em que eu fui nomeado para fazer vários júris, foram aproximadamente 15 júris, e trabalhei de forma árdua, estudei os processos, fiz o júri, deu tudo certo. Mas na hora de receber, eles estavam pagando 4 anos atrás. E isso ocorre também com o perito. O perito ele não recebe de imediato quando há pedido de gratuidade, de justiça gratuita. Não recebe na hora. Às vezes demora anos e mais anos para que ele receba. Outra entrave que eu vejo aqui, nesse dispositivo legal, é que no caso de não concessão de gratuidade de justiça às partes, o juiz poderá determinar que se adiante até 50% do valor cobrado pelo perito. E o restante, o remanescente, ele irá receber depois de concluir o seu trabalho com a entrega do laudo. Então veja aqui que quando a parte ela não é agraciada pela concessão da gratuidade da justiça, ela poderá receber até 50% do valor cobrado por esse profissional. E o restante ele vai receber apenas no final da realização do seu trabalho. Temos um outro entrave, um outro problema que eu vejo aqui, que eu reputo injusto, em desfavor dos peritos, é quando o juiz ele entende que o trabalho foi mal feito. Olha só, se o juiz entender que o trabalho foi mal feito, né, que a perícia foi deficiente ou foi inconclusiva, ele poderá reduzir a remuneração inicialmente arbitrada. Olha só o problema, a lei não fala qual o percentual da redução, que poderá ser impingida pelo juiz em desfavor do perito. A lei não traz qual é o patamar de redução. Com relação a isso, eu entendo, vale dizer que, mais uma vez, eu entendo que foi uma injustiça em face desse profissional, que se dispôs em auxiliar o Poder Judiciário, mas se o juiz entender que a perícia foi mal feita, que o laudo foi inconclusivo, ele pode diminuir, reduzir o valor, a remuneração inicialmente arbitrada. E a lei não fala qual é essa redução, né? Qual o patamar dessa redução. Eu vejo um grande problema aqui. Outro problema que eu vejo é com relação ao assistente da parte no processo. A legislação traz a figura do assistente de perícia, que é um profissional indicado pelas partes, vejam só, pelas partes,
para acompanhar o trabalho do perito nomeado. Isso está previsto no artigo 466, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Então ele traz a figura do assistente de perícia, e esse fato, para mim, ele é estranho, porque se o perito foi nomeado, se o perito aceitou colaborar com a justiça, será ele fiscalizado por outro profissional da área. E aqui vale uma análise, né? Uma diferenciação. Lançar quesitos é uma coisa, fiscalizar o trabalho do perito nomeado é outra coisa. Eu tenho vários clientes aqui no escritório que várias vezes me procuram, médicos, engenheiros, odontólogos, várias pessoas me procuram, me pedindo para que se peça em juízo a retirada imediata deles daquele processo onde ele foi nomeado como perito, justamente por isso, em razão dessa fiscalização que é feita pelo assistente de perícia. Então o Poder Judiciário perde com isso. Imaginem vocês, um outro profissional interessado apenas nos interesses daquele que o pagou, no interesse do seu cliente, fiscalizar o trabalho de um perito nomeado. Um perito nomeado que prestou o compromisso perante o Poder Judiciário, que está ali para dizer a verdade, somente a verdade. Valendo lembrar que o assistente de perito ele não é obrigado a ser imparcial. Mas o perito nomeado, sim, ele é obrigado a ser imparcial e pode, inclusive não o sendo, pode ser penalizado pelo magistrado. Muitas vezes o assistente indicado pela parte que não tem compromisso algum de ser imparcial, ele somente atrapalha o trabalho do perito nomeado. Seu interesse é com a parte que o contratou, aquele que o pagou. Enquanto que o perito nomeado, ele deve respeitar a imparcialidade e está sujeito ao impedimento e à suspeição, sob pena de punição por parte do Poder Judiciário. Então veja aí. Um outro entrave que eu percebo aqui é o dever do perito de dar pleno acesso ao assistente das partes. Veja só o que a legislação prescreve. O perito nomeado deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e acompanhamento das diligências e dos exames que realizar. Então, aqui no meu sentir, mais uma vez, a regra constitui para mim um assinte ao perito nomeado que está ali para colaborar com a justiça. Se ele já assinou o termo de compromisso, não haveria necessidade de ter aí a figura do assistente de perito indicado pela parte. O perito nomeado, ele pode se recusar em trabalhar, em atuar naquele feito, ou ele pode ser recusado em atuar naquele processo. No primeiro caso, quando ele se recusa, eu vejo que há aqui um exercício regular do direito. Vejo dessa forma porque ele não é obrigado a aceitar um munus público nessas circunstâncias. Desde que haja, é lógico, uma justificativa plausível para ele se negar a atuar nesse processo, como, por exemplo, nós podemos citar, de repente, uma agenda lotada, um valor incompatível com o trabalho que vai ser realizado, questões pessoais que o impedem de atuar nesse feito. Tenho vários clientes aqui que justificam dessa forma, né? Às vezes a agenda está lotada, às vezes não compensa, e eles me pedem para que justifique ao juiz que eles abrem mão desse munus público que lhes foi conferido. Agora, já no segundo caso, quando ele é recusado pelas partes ou recusado pelo juiz, nesse segundo caso aqui eu vejo que o perito muitas vezes ele é desvalorizado pela legislação. Mas fato é que o magistrado deve motivar a sua decisão
em qualquer que seja o sentido. Então, se o juiz ele recusa o perito a atuar no processo, ele deve motivar, ele deve justificar, mostrar para o jurisdicionado o porquê que ele fez, porquê que ele entendeu daquela forma, o porquê que ele está recusando a presença do perito naquele processo. Até porque para preservar a imagem desse profissional. Pegaria muito mal um juiz, um magistrado, não justificar o porquê está afastando aquele perito, está rejeitando aquele perito na atuação naquele processo. Substituição do perito pelo juiz. O juiz também tem esse poder. É o que está previsto no artigo 468 do Código de Processo Civil. Ele pode substituir o perito quando faltar conhecimento técnico ou científico desse profissional, quando, sem motivo legítimo, ele deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado, e nessa segunda hipótese, quando ele deixa de cumprir esse encargo que lhe foi conferido, nós vimos aqui que se trata aqui de uma novidade legislativa, né, trazida em 2015. Nesse segundo caso, se o perito deixar de cumprir o encargo, ele será apenado pelo magistrado no seguinte sentido: a entidade de classe a qual pertence esse profissional será comunicada imediatamente e ele poderá ser penalizado com uma multa diária sobre o valor da causa. Então veja que são duas penalidades. A entidade de classe a qual ele pertence será comunicada imediatamente e, em segundo lugar, ele poderá ser penalizado com uma pena de multa sobre o valor da causa. Aqui tem uma preocupação aqui com relação a essa segunda hipótese. A lei não traz o percentual do valor da multa que pode ser arbitrada em face do perito. Então imagine vocês numa causa aí de R$1 milhão. Se o perito for condenado a pagar uma multa, qual valor será que o perito vai ser condenado a pagar a título de multa? Esse valor fica a critério do juiz, o que gera uma insegurança jurídica muito grande no meu sentido. Então a lei não traz esse percentual, essa multa que é arbitrada contra ele, e isso aí pode trazer uma insegurança jurídica muito grande. Porque nós temos aí juízes, a maioria deles juízes razoáveis, né? Juízes ponderados, mas temos também, sim, devemos admitir isso, que tem juízes que são totalmente desproporcionais. Imagine um juiz desproporcional aplicar uma multa altíssima ao perito nomeado. Uma tremenda injustiça. Agora, pior do que isso é o que vem agora, né? Se o perito não pagar em 5 dias essa multa, 5 dias apenas, ele ficará impedido de atuar novamente como perito judicial. 5 dias apenas, ele tem 5 dias para pagar a multa. E se ele não pagar essa multa, ele poderá ser executado na esfera civil, através de um processo de execução. Então eu vejo esses dois dispositivos aqui, um verdadeiro desrespeito ao perito. Quesitos suplementares pelos assistentes. Segundo o artigo 469 do Código de Processo Civil, os assistentes poderão lançar quesitos suplementares ao perito nomeado, que poderá responder durante a diligência, ou seja, de forma prévia, ou durante a audiência de instrução e julgamento. Então, quesitos suplementares. Quesitos suplementares pelos assistentes, o perito deve responder de forma prévia ou pode responder na própria audiência de instrução e julgamento. E aqui surge uma novidade legislativa em 2015, que é a figura da perícia simplificada. No caso da perícia simplificada, com a mudança do Código de Processo Civil, agora nós temos a figura desse tipo de perícia para casos menos complexos. Aqui o perito é nomeado
né? Ele é nomeado, as partes lançam os quesitos e o profissional ele responde em audiência de instrução e julgamento, marcada pelo juiz. Então, ao invés de se fazer um laudo, demorar mais tempo para poder fazer esse laudo, o legislador entendeu por bem trazer essa figura da perícia simplificada, onde o perito vai responder na própria audiência de instrução e julgamento. E dispensa-se o laudo pericial. Tudo é resolvido nessa audiência, lançada a termo nessa audiência de instrução e julgamento. É uma novidade que eu vejo que veio em boa hora. Né? Para casos menos complexos, eu vejo que veio em boa hora e foi salutar essa mudança. Perito escolhido pelas partes em conjunto. É a chamada perícia consensual. É mais uma novidade que nós temos. Com a mudança do Código de Processo Civil, ocorrida em 2015, trata-se aqui de um negócio jurídico processual entabulado pelas partes, ou seja, as partes, de comum acordo, elas podem escolher o perito. Vem a regra do artigo 471 do Código de Processo Civil, que prescreve o seguinte: as partes podem, de comum acordo, escolher o perito, indicando mediante requerimento, desde que, primeiro, sejam plenamente capazes e a causa possa ser resolvida pela autocomposição. Então, são dois requisitos para que haja essa perícia consensual: que as partes sejam capazes, evidentemente, para todo ato jurídico, as partes devem ser capazes, e que a causa possa ser resolvida pela autocomposição, ou seja, pelo acordo. Temos também a questão da dispensa da perícia. A perícia ela pode ser dispensada, dependendo do caso, segundo o artigo 472 do Código de Processo Civil. O juiz poderá dispensar a prova pericial quando as partes na inicial ou na contestação apresentarem, sobre as questões de fato, primeiro, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes. Duas situações. Então, o juiz pode dispensa a perícia, quando as partes já têm no processo pareceres técnicos, já trouxeram pareceres técnicos, ou quando os documentos que já estão no processo, documentos elucidativos, já comprovarem os fatos alegados pelas partes. Aí dispensa-se a perícia, não há essa necessidade. Uma questão muito importante aqui, muito interessante, que nós temos que debruçar sobre ela e trazer a lume o seu regramento, é a questão do laudo pericial. O laudo pericial deverá obedecer a algumas exigências legais de cunho formal. Quando se fala de cunho formal, é porque está previsto no Código de Processo, seja no processo civil ou seja no processo penal. Então, o laudo ele deve obedecer essas exigências legais de cunho formal, sob pena de nulidade do documento. Então, sob pena de nulidade do documento, o laudo pericial deverá obedecer a algumas exigências legais trazidas pelo legislador. E quais são essas exigências legais? O artigo 473 do Código de Processo Civil traz a seguinte regra: o laudo pericial deverá conter a exposição do objeto da perícia, deve trazer a análise técnica ou científica realizada pelo perito, deve trazer a indicação do método utilizado, esclarecendo e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou, e a resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. Então, aqui são os requisitos do laudo pericial. Faltou um desses requisitos, a prova está viciada, a prova é ilegítima. Veja que eu estou falando ilegítima e não ilícita.
a prova é ilegítima porque fere regra contida no Código de Processo Civil. Então, o perito deve tomar muito cuidado com esse laudo pericial. Observações. No laudo, o perito deve apresentar a sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou as suas conclusões. Então, o perito ele deve sempre trazer uma fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica. Não tem sentido um perito vir ao processo e trazer uma linguagem rebuscada, uma linguagem que afeta a sua área de conhecimento, a sua área de atuação. As partes não entenderiam o resultado dessa perícia. E por isso que o legislador trouxe essa regra aqui, essa regra específica, que ele deve trazer na fundamentação uma linguagem simples e com coerência lógica. O perito também não deve adentrar ao mérito da causa, apenas entregar o seu parecer técnico com base nas perguntas formuladas. Ele deve ser objetivo, apenas dizer, responder às perguntas que foram indagadas pelas partes. Outro detalhe importante é que ele também não deve emitir opiniões pessoais. Deve apenas responder às respostas que foram indagados através de quesitos formulados pelas partes. Outra questão que surge aqui é a questão da perícia com mais de um profissional, envolvendo mais de uma área do conhecimento. Nesse caso, o juiz ele pode nomear mais de um perito. Eu já tive caso aqui no escritório em que envolvia questões atinentes à engenharia civil e à engenharia elétrica, onde o juiz nomeou 2 peritos, um para a área de engenharia, outro para a área de elétrica, um para cada área. O artigo 475 ele traz a seguinte redação: tratando-se de perícia complexa, que abranja mais de uma área do conhecimento especializado, o juiz poderá nomear mais de um perito e a parte indicar mais de um assistente técnico. Veja só que são várias pessoas envolvidas numa perícia. Além de mais de um perito, podemos ter também mais assistentes técnicos de cada área. O magistrado não está vinculado ao laudo pericial. Aqui é uma regra interessante que vocês devem entender, é bom que entenda qual foi aqui a intenção do legislador, porque no artigo 479 do CPC traz a seguinte regra: o juiz apreciará a prova de acordo com o disposto no artigo 371, indicando da sentença os motivos que o levaram a considerar ou deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito. Vejam, então, que o juiz não está adstrito ao resultado da perícia, mas ele deve fundamentar a sua decisão. Imagine vocês um perito que trabalha aí exaustivamente, faz um trabalho bem feito, e o juiz, valendo-se de outra prova, por exemplo, uma prova testemunhal, ele simplesmente deixa de utilizar o laudo pericial. Ele pode fazer isso, mas para fazê-lo, ele deve justificar, motivar a sua decisão, dizer o porquê que ele não está dando guarida àquele laudo que foi feito, que foi elaborado pelo perito. Aqui nós estamos diante do princípio da livre convicção motivada do magistrado. Ele é livre para julgar, mas para julgar ele deve motivar. Essas são as regras principais sobre este procedimento, previsto no ordenamento jurídico brasileiro, em especial aqui no CPC, Código de Processo Civil. E passamos agora ao segundo tópico da minha explanação, que é a importância da perícia no âmbito judicial. A perícia ela é imprescindível, nós sabemos, para que a verdade venha à tona, para que o juiz tenha o máximo de certeza possível
acerca do processo que está sendo julgado. Quanto mais certeza o juiz, melhor é para as partes. E o perito deve agir nos limites da legalidade, de sorte que ele deve respeitar muitas regras impostas pela legislação. Ele deve ser imparcial, ele deve respeitar os prazos previstos em lei, ele deve disponibilizar aos assistentes o pleno acesso aos autos, ele deve também confeccionar um laudo claro, objetivo, conforme determina a legislação, etc. São várias as obrigações do perito. Um bom trabalho do perito, eu sempre digo, é fundamental para uma satisfatória decisão do magistrado. O magistrado necessita do perito, desse profissional tão importante que eu saúdo nesse momento. Um bom trabalho do perito, ele é fundamental, ele é imprescindível para o bom resultado do processo. Lembremos aqui que na esfera criminal, a perícia geralmente é feita por órgãos da segurança pública. No caso, a Polícia Civil através dos seus departamentos próprios. E ele pode contar com a presença de particulares, né, o princípio da colaboração. E esses servidores públicos, né, que é espécie de agente público, eles devem sempre zelar pela legalidade, pela impessoalidade, pela moralidade, pela publicidade, pela eficiência e outros princípios previstos na legislação especial, em outros dispositivos legais, em outros diplomas normativos. Uma observação deve ser feita aqui é que quando o particular está em colaboração com algum servidor público, com algum agente público, no caso, ele é tido como funcionário público, naquele caso concreto. Então, para fins penais, ele é tido como funcionário público. Então, ele fica aí sob a égide do Código Penal Brasileiro. Então, se ele cometeu algum crime ali, ele vai ser tido como funcionário público. Ele está atuando em colaboração com o servidor público. E nessa condição, ele está na condição de funcionário público para fins penais. E com relação à esfera civil e administrativa, a perícia geralmente ela é procedida por profissionais inscritos em alguma entidade de classe. Esses profissionais geralmente estão inscritos em cadastro de cada Tribunal de Justiça do Estado, o que é uma novidade, segundo já dito anteriormente, porque antes de 2015 não havia esta regra, não havia essa previsão legal. Perícia bem feita, nos limites da legalidade, traz segurança a todos e é um auxílio ao magistrado. Isso é evidente. Caros ouvintes, dito isso, eu creio que esgotamos o assunto naquilo que eu reputei mais importante dizer. Eu conseguindo aqui o meu apreço por todos os profissionais que atuam na condição de perito, pois são de muita valia para o processo judicial e de muita valia para o jurisdicionado como um todo, aquele que procura o Poder Judiciário para obter uma resposta do seu problema que ele leva a esse estimável poder. Um forte abraço a todos e até a próxima.